Olá para todos. Eu sou Tereza Roberta, sou psicóloga, biblioterapeuta, consteladora familiar, e nós viemos hoje aqui conversar um pouco com vocês. Eu sou a Silvia, eu sou terapeuta junguiana, sou especialista em teoria da comunicação e da imagem, mestre em comunicação semiótica, e nós estamos aqui hoje para contar a história de todas as mulheres, de onde surgiu o nosso canal. De onde surgiu o nosso grupo e como foi que nós chegamos até aqui. Então, para contar um pouco dessa história, a gente vai voltar um pouco no tempo, lá no ano que nós duas nos conhecemos, em 2012. Eu tinha acabado de chegar em Petrolina, vinda de Recife, e, por um acaso, entrei no mesmo grupo de fotografia que Silvia. Isso alguns meses depois que eu já estava tentando conhecer pessoas novas, e desde o primeiro encontro houveram muitos outros. Eu acho que é interessante pensar assim, que a nossa amizade nasceu do encontro de paixões, né? Quando a gente se conheceu, era a paixão pela fotografia. E aí depois a gente descobriu que também existia a paixão pela literatura, né? Eu lembro quando você foi lá em casa, e a gente sentou na estante, folheou vários livros, né? E assim, era uma amizade curta, né? Tinha pouco tempo, mas parecia que a gente se conhecia há muito tempo. Bem disso. Como num instante todas as afinidades apareceram. Eu trouxe aqui, Silvia, uma foto nossa, tá? De quando a gente se conheceu. Esse foi um dos nossos primeiros encontros, né? As duas aí fotografando e trocando as primeiras afinidades. A gente começou a se apaixonar, na verdade, pelas coisas que cada uma podia trocar com a outra. E nisso a gente começou a contar a história nossa, né? De como tinha sido, de como a gente tinha chegado à Petrolina, o que a gente almejava fazer, né? A gente chegou a trabalhar juntas em outra atividade que era ligada à fotografia, porque foi esse primeiro momento que nos uniu. E a gente, através de sua experiência, né, em círculo de mulheres, quando você morava em São Paulo, né, me lembro que você me emprestou seu livro, Mulheres que Correm com Lobos, e já me deu um conto para eu ler, que tinha realmente tudo a ver com aquele momento que eu estava passando, e eu acho que esse, que é como dizem hoje, foi o gatilho para nós começarmos a pensar como é que a gente poderia unir nossas paixões e trabalhar juntas. E é interessante a presença desse livro, né, a presença da literatura, né, e de ser um livro que conta histórias, né, de muitas mulheres, né, contos, né, traz contos que transcendem a história individual, né, que trazem a história coletiva. Então, eu acho que o que nos uniu, ao mesmo tempo né, que cada uma tinha sua individualidade, sua história, a gente também via as nossas histórias refletidas, né? Acho que isso é que nos levou a criar o grupo de alguma forma, né? Isso, aí eu também trouxe outra fotografia em outro momento. Então, de uma foto para outra, eu dou um salto de alguns anos, né? Nessa daí a gente ainda não tinha começado a trabalhar, né? Mas a gente já estava bem amadurecida no formato inicial, né? Que a gente tinha planejado, e como que a gente ia fazer o grupo. Já estava bem organizadozinho, né? E aí eu também trouxe os nossos primeiros cartazes. Olha, era 2015, primeira semente. Era a primeira semente. Primeira semente foi o Feminino nos Contos, que ainda não tinha o História de Todas as Mulheres. Era o Feminino nos Contos.
né? Mas ainda era sobre, e aí ele era praticamente, né, em cima do Correndo com os Lobos e alguns contos. E aí depois isso não pôde acontecer, e a gente deixou ele guardado durante alguns anos. E aí, de 2015 até 2018, nós, cada um, na verdade, eu acho que cada uma foi fazer várias formações. Vamos viver histórias, né? Exatamente, a gente foi viver histórias, foi fazer nossas formações, eu fui fazer a formação em constelação, a formação em biblioterapia, né? Você foi fazer a sua formação também, então acho que isso também trouxe uma base maior, né? Sim, acho que a gente foi amadurecendo a ideia, né? Isso. Sim. E aí a gente foi para 2018, quando foi esse segundo cartaz, né? Que aí a gente já conseguiu dar o nome de História de Todas as Mulheres, né? E a gente viu aí o que a gente queria, na verdade, né? Que era o encontro de mulheres, que cada mulher pudesse falar de si e ver as semelhanças e as diferenças, mais semelhanças do que diferenças. Isso, final de 2018. E a gente fechou que a gente ia trabalhar a partir com metodologias que faziam parte do nosso repertório, né? Então, a gente pôde trazer a literatura, a fotografia, né? A constelação, Sim. E juntar isso em vários momentos durante o encontro, os encontros. Sim, e eu acho interessante que quando a gente pensa, né, em tudo que a gente usa, nos instrumentos que a gente usa, né, no que a gente usa em geral, a gente consegue, assim, respeitar, né, o que cada instrumento dá, né, a gente não adequa ao que a gente quer, não, pelo contrário, né, é como quando a gente vai fazer as nossas reuniões de planejamento, que a gente faz com a gente mesmo, as dinâmicas que a gente faz durante pontos, né? Então é sempre assim um trabalho de experimentação, né? Nunca de uma adequação eu vou colocar aqui dentro disso e formatar, né? Não tem assim, aquele formato rígido, né? Que eu acho que também remete à história de todas as mulheres, né? Eu acho que até quando a Isso gente tem a ver com o feminino, né? Essa coisa de poder ser flexível, de não. O que eu estou entendendo que você está dizendo é que a gente não faz a técnica vir em primeiro lugar. Não, é algo assim muito orgânico, algo muito de dentro para fora, né? Então a gente vai experimentando e o grupo vai se construindo, né? Exatamente. Exatamente. E aí, em 2019, né, em fevereiro de 2019, há 2 anos atrás, nós começamos o primeiro grupo, que ainda não tinha um carimbo, né, de grupo terapêutico, sim, porque a gente estava experimentando, essa foi a palavra, acho que melhor define, né, o primeiro ano do grupo. A gente não queria fechar, a gente queria experimentar, queria aprender com as mulheres, porque a gente não sabia, a gente nunca sabe, na verdade, exatamente o que vai acontecer. Mas naquele primeiro momento a gente realmente escolheu, foi uma escolha consciente, deixar aberto, né? Sim, sim. Com o passar dos encontros, a gente realmente pôde afirmar que era terapêutico. Aqui é do nosso primeiro grupo, né? Sim. No final, a gente sempre fazia essa foto, né? Exatamente. As coisas que a gente tinha feito, com as produções, né? E aí, nesse primeiro grupo, a gente aprendeu também muito com a questão das diferenças aparentes na faixa etária, né? Porque a gente tinha pessoas da faixa de 20, da faixa de 30, da faixa de 40, de 50, de 60. Né? Então, nós tínhamos pessoas de todas as faixas, todas as décadas, vamos dizer assim, todas as mulheres, cada uma de uma década diferente. E como, muitas vezes, as histórias se intercalavam, né? Se entrelaçavam.
realmente, até assim, né, se a gente for pensar, né, a diversidade de histórias, ao mesmo tempo que existe, né, uma diversidade pela própria idade das pessoas, mas também tem as histórias em comum, né? Então, cada vez mais eu sinto como esse grupo, ele acontece assim, de dentro para fora. Sim. As histórias, elas vão se constituindo, né? À medida que a gente conta umas para as outras, a gente, né? Uma vai dando uma opinião do que já viveu, né? A outra vai dando uma opinião do que está sentindo e que alguém que é mais velho sente a mesma coisa, né? Então, na verdade, acaba que a gente vai descobrindo como a nossa história, né? Como a gente tece juntas a nossa história. Isso é que é fantástico, né? No grupo. Sim, isso é, assim, o quanto realmente é uma tessitura, né? É uma tessitura, e também o quanto o próprio grupo passa a não ter julgamento a partir de faixa etária, né? Sim. Porque isso é uma coisa muito interessante, fica todo mundo no mesmo nível, é totalmente horizontal o grupo, né? De que quem é mais velho não fica naquela de dar orientações ou dar conselho. Então, sim, né, sim. o grupo realmente, as mulheres, elas se encontram naquele lugar e sabem que estão juntas ali. Não tem um lugar de julgamento, um lugar, né, de sabedoria. A sabedoria vem pelo sentimento de cada uma, né? Então, assim, a sabedoria de cada uma se constitui desse sentimento. Então, Isso. E também porque eles a sabedoria vem acontecem. da experiência também, né? Porque às vezes aquela mais Sim, nova já passou por tantas coisas que aquela mais velha não passou, e aí isso também traz um novo aprendizado, né? Quebra também alguns paradigmas em relação a isso. Só quem tem experiência é quem é mais velho. São experiências diferentes, eu acho que, né, isso também traz. Eu e ao trouxe. mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo que a gente se reconhece nas próprias histórias, nas histórias das outras, o grupo se fortalece. À medida que a gente se fortalece individualmente, o grupo também se fortalece por causa dessa partilha, né? Isso, e eu acho que isso é como se fosse, e aí eu me lembrei da nossa, né, é o rio fluindo para o mar. Então, quando você conta aquela história para o grupo e você se fortalece no grupo, você também aprende a ter, né, como pessoa, como mulher, como se você conseguisse fazer uma generalização, vamos dizer assim, e de começar a levar aquilo que você vive no grupo, aquela experiência de compartilhamento, né, Sim. com outras mulheres e também com homens, né? Mas é como se você ganhasse uma confiança e você pudesse se expandir. Então, eu trouxe também esta foto. Eu não, nós, né? Aqui eu só escolhi. Eu que estou aqui. Então, essas duas são duas experiências que nós fizemos. E aí eu acho que você podia falar um pouco sobre essa primeira, isso ainda em 2019. Como foi essa experiência da fotografia? Foi interessante essa experiência, né, da fotografia contemplativa, porque como os nossos encontros, né, são à noite, então a gente se propôs, né, a ter um momento de meditação, né, de contemplação e fazer fotografias no lugar onde nós estávamos, né, que se a gente pensar, era um espaço reduzido, né, eram 3 salas que a gente, né, se locomovia entre elas. Então, assim, mesmo com esse espaço reduzido, a gente conseguiu, nessa essa foto da esquerda, né, mostra aí, todas conseguiram fotografar, conseguiram perceber coisas de si, né, depois que a gente foi trocar as fotografias, né, muitos tinham feito fotografias até parecidas, né, mais ou menos, né, um olhar bem parecido, e outras totalmente diferentes. Então, para mim, foi um momento muito rico do grupo, esse da fotografia contemplativa, porque cada uma conseguiu entrar dentro do seu eu e partilhar depois. Foi novamente um momento em que o grupo também se fortaleceu, né? Foi bem marcante. E tem uma coisa assim, né, que nas dinâmicas que a gente faz, né, a gente sempre procura trabalhar com elementos lúdicos, elementos que tirem a gente, né, do racional, né, que a gente possa experimentar um contato mais direto com a emoção, né? E isso só é possível quando todo mundo topa. E o bom é que todo mundo topa. Isso. A Por gente tem isso essa que fica tão rico. disponibilidade.
Por isso que fica tão rico. Isso, eu acho que essa é uma grande chave, né? Que é a gente entrar nesse mundo do simbólico, da imaginação, do brincar, né? Porque aí eu estou olhando a outra foto e pensando, né? Que foi essa proposta de escrever, de através todo esse material, cada um tinha que contar como foi o seu ano, né? No último encontro. Isso. Através desse material. E aí, assim, foi muito interessante o quanto cada um no início vai dizendo eu não posso, eu não sei, e no fim a pessoa se entrega completamente e vive a construção de uma história, porque o que a gente queria, né, era a pessoa construir a história dela dentro do grupo, de como ela chegou e como ela estava saindo, de uma forma completamente lúdica, né? 2020 foi um ano muito atípico, né? Nós começamos em fevereiro, exatamente, acho que essa época a gente estava fazendo... Tivemos um encontro presencial, né? O nosso primeiro encontro. Tivemos um encontro presencial. E o segundo seria em março, que a gente não conseguiu fazer porque ficamos, né, achando que ia voltar, que o mês seguinte a gente podia reorganizar, e acabou que em março não teve, abril não teve, e aí a gente... Descobrimos o online, né? Descobrimos o online, conversamos com o grupo, e o grupo estava disponível, né, a fazer online, e funcionou, para nossa grande surpresa, né? E é interessante colocar isso, porque no primeiro encontro não estavam todas no presencial. Então, algumas pessoas só vieram a se conhecer no online. Verdade. E aí, como era eu acho que isso também é uma coisa que vale, porque quando a gente pensou no online, claro, a gente teve que fazer várias adaptações, porque nós também não tínhamos a experiência, então, novamente, mais uma experimentação. A gente fez uma experimentação em 2019, porque a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, e em 2020 a gente pensou como a gente poderia manter aquela mesma liga, o mesmo vínculo, né? E o que a gente também percebeu é que algumas pessoas, ou pelo menos inicialmente, mas houve um mergulho maior, porque estavam cada uma na sua casa, no seu espaço, então alguns momentos eram realmente muito mais íntimos do que se tivesse no grupo. Isso é o que a gente acha, que a gente não estava no grupo presencial, só no online, né? Então eu acho que é uma coisa que a gente também, como a gente propôs que ia ser um grupo terapêutico, a gente conseguiu fazer um encadeamento de encontros em que a gente vinha trabalhando, né? A gente praticamente de maio, né? Porque a gente teve de maio a dezembro, a gente foi trabalhando por temas que um estava ligado ao outro, né? E que isso também foi fazendo um aprofundamento cada vez maior durante todo o ano. Então, vamos para 2021, tá? Chegamos em 2021. E 2021 a gente já assumiu que a gente vai fazer uns encontros online. Mesmo que volte a ser um dia presencial, eles serão online. Né? Eu acho que ter assumido esse lugar também foi muito importante para a gente. Até porque, assim, nesse grupo, né, por força da pandemia, a gente tem mulheres de vários locais, né, do país, né, que de outro jeito não teria como acontecer, né? Nós mesmas estamos em cidades diferentes hoje, né? Exatamente. Né? E que a gente nunca pensou que isso poder acontecer. E foi a pandemia que nos trouxe essa possibilidade e esse novo aprendizado. E aí estamos nós representadas, né? Essas fotos são do primeiro encontro, né, de 2021. E aí chegamos ao canal, né? Exato. E aí chegamos ao canal. Né, que é exatamente, a gente já falou um pouco, na verdade a gente achou que era pouco, que ouvir essas histórias fazia tão bem ao grupo, né, ao nosso grupo pequeno e fechado, que a gente poderia trazer outras vozes para serem escutadas. Eu acho que também é fazer o grupo online, né, ter o canal agora na História de Todas as Mulheres, amplia o nosso olhar, né? Sem perder a nossa essência, né? Sem perder assim, de onde viemos, né?
viemos da nossa amizade, né? Sim. Viemos do grupo, né, que existe, que continua existindo, e que se amplia aqui, né, no YouTube, né, para a gente ouvir as histórias, para pessoas que, né, que não conhecem o grupo, que não conhecem essas histórias, também terem acesso, também poderem falar das suas próprias histórias, né, então... Isso. E E eu acho um que é momento de importante, ampliação. porque a gente tem que, né, que eu acho isso, algumas pessoas, algumas mulheres, elas podem não ter a possibilidade de participar de um grupo, mas elas podem ouvir histórias que sejam terapêuticas para elas, que façam com que elas ressignifiquem a própria vida, como o que acontece, né, nos nossos grupos. Eu acho que essa foi a necessidade de nós expandirmos foi exatamente nisso, e eu acho que também de saber que nós todas aqui que estamos nessas fotografias somos mulheres comuns, né? Uhum. E que nenhuma tem uma vida comum, entre aspas. Cada uma de nós teve ou tem, ou terá batalhas e momentos Sim. difíceis, e que quando a gente faz isso compartilhado, que foi o que o grupo, né, proporcionou para a gente, Sim, sim. e que é o que a gente quer com essa expansão, é compartilhar, que mais mulheres possam compartilhar. A gente se fortalece, né? Exatamente. A gente se Se fortalece e a expande. gente pode sentir que a gente está tecendo com outras e não sozinha. A gente se fortalece e ao mesmo tempo a gente fica mais leve, né? A gente fica mais leve. Isso. Eu acho que essa é a nossa história, né, Tereza? É a nossa história. E é isso, né? Como a nossa história de que a gente acredita que a gente não se encontrou à toa, há lá quase 9 anos atrás, que nós fomos morar na mesma cidade, né? E que a gente se encontrou e que teve aquela afinidade. E como a gente aprendeu uma com a outra, com as nossas diferenças, né? Sim. E eu acho que é isso, com essa possibilidade de escuta. É importante você falar disso, porque sem essa escuta, né? Essa escuta que não é qualquer escuta, né? Que é uma escuta que acolhe, né? Marca, né? De acolher. Sem essa escuta, acho que nada tem sentido, na verdade, né? Sim. Então, Então, esse seria o nosso mote, né? Essa escuta acolhedora. Esse é o mote do canal História de Todas as Mulheres. E, né, para terminar, eu estou lembrando daquela, né, daquela frase que fala assim, né? Entrou por uma porta, saiu pela outra, né? Quem quiser que conte outra, né? Exatamente. Vamos aos capítulos, né, dessa nossa história. Isso. Que eu acho que é essa possibilidade de contar histórias e você saber que a sua história vai ser ouvida, não vai ser julgada, né? Isso dá uma dignidade tão grande, né? Isso dá um quentinho no nosso coração, Sim, né? isso. Então, venham para o canal História de Todas as Mulheres. Acompanhem, que nós estamos aqui, ó, de braços abertos para vocês e para as suas histórias.